cruz. Prepara a sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, versículo 37. Esse é o versículo que vai nos acompanhar esse ano, né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Você pode ler junto comigo? 1, 2, 3. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é as maravilhosas promessas de Deus. Parte 2, nós vamos falar hoje de aliança. Tá? Aliança é um assunto muito importante, porque em toda aliança tem o compromisso de Deus. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que falamos no domingo passado, né? Nós tratamos de salvação, e salvação é uma aliança. A Bíblia fala da eterna aliança que foi realizada no Calvário. E quando tratamos de salvação, tratamos de uma promessa feita pelo próprio Deus ao homem após a sua queda. Então, quando o homem caiu, ele recebeu de Deus uma promessa. Você sabia que Adão falhou? Muitas pessoas acham que Adão não existiu. Mas a Bíblia fala que é o nosso Deus é o Deus de princípios. Quantos aqui conheceram o tataravô? Ninguém. Mas ele existiu. Para existir o teu avô, precisou acontecer o que? O teu bisavô. Para vir o teu pai, precisou vir o teu avô. E a Bíblia conta a regressão disso até Adão. E dá nome a ele. Mas muitas pessoas não acreditam. Então, quando nós não acreditamos no que Deus conta, nós estamos negando a nossa própria existência. Nós estamos negando a nossa própria história. Porque não é porque você não conheceu que ele não existiu. Amém, queridos? Então, não conheci meus avós maternos nem paternos. Meu avô, meus dois avós, né? As minhas avós não, minhas avós eu conheci todas duas. Mas eles existiram. Senão meu pai não existia, nem minha mãe existia. E assim sucessivamente. Esse regresso foi, a Bíblia conta, até o primeiro homem. E Deus conta que aquele primeiro homem falhou. Você sabia que Adão vivia no melhor ambiente possível? Muitas pessoas acham que por causa do ambiente que vivem, não conseguem buscar a perfeição. Adão vivia no paraíso, mesmo assim falhou. Você sabia que Deus supria todas as necessidades de Adão? Mas ele queria sempre mais. Adão era alguém, e ele e Eva, né? Queriam sempre mais. Tem crente que não se aquieta com as bênçãos do Senhor. Estão querendo sempre mais. Estão querendo sempre mais. Ele podia comer de todas as árvores, mas preferiu comer daquela que Deus disse que não podia. O homem sempre quer fazer o que Deus proíbe. Como se ele quisesse experimentar o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Deus. Você sabia que Deus fez o homem com a opção de escolha? O famoso livre-arbítrio. Deus te fez para viver a eternidade com Ele. Então, se Deus te fez para viver a eternidade com Ele, não tem opção do inferno para a vida do ser humano. Mas o ser humano escolheu o outro caminho, o caminho errado. E normalmente o homem escolhe errado.
Normalmente o homem escolhe errado. Adão vivia no paraíso, tinha Deus visitando ele todo dia, e mesmo assim ele escolheu errado. Você que ainda não fez uma aliança com Deus através de Jesus, você tem a oportunidade de escolher entre a vida ou a morte, entre a bênção e a maldição, a eternidade com Deus ou não. Amados, estas são as informações importantes. Essas são informações muito importantes para a vida do cristão e para a vida do homem natural. Aquele que ainda não entrou em aliança com Deus através de Jesus Cristo tem a oportunidade de escolher onde passar a eternidade. Ele tem a oportunidade. A oportunidade está dada a ele, escolhe a vida. E quem é que disse que era a vida? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus propõe ao homem natural a vida e a morte. E o próprio Deus nos estimula a escolhermos a vida para que vivamos. Quando escolhemos a vida que Deus nos propõe em Cristo Jesus, os nossos olhos são abertos. Interessante isso. Tem pessoas muito inteligentes, pessoas capazes demais, mas dizem: eu leio a Bíblia e só vejo na Bíblia um livro de história, porque os seus olhos estão fechados na área espiritual. Ele não tem visão espiritual, mesmo que ele tenha um envolvimento tremendo com o mundo espiritual. Interessante isso. Mas os seus olhos espirituais estão fechados. Quando escolhemos a vida que Deus nos propõe em Cristo Jesus, nossos olhos são abertos, nosso espírito recebe luz. Renascemos para Deus. Olha só, renascemos para Deus. O muro da inimizade é derrubado, passamos a ter acesso direto ao Senhor Todo-Poderoso. E o que é renascer para Deus? A partir do renascimento, você entenderá que estava morto em seus delitos e pecados. Você vai entender a tua posição. Deus abre o entendimento. Pode ser a pessoa mais humilde, a pessoa menos culta, mas ele vai ter o mesmo entendimento daquele culto, porque Deus vai abrir para ele a sabedoria do céu. Aleluia! Interessante isso, né? Isso, né? É tremendo isso. Porque quando você vai numa igreja do interior, onde as pessoas não sabem nem ler direito, mas quando começam a pregar no Espírito, meu Deus do céu, o céu está aberto. Eles começam a entregar as riquezas de Deus. A partir do renascimento, um pouquinho só mais para mim, filho, obrigado. Você entenderá que Deus te deu uma nova vida. Obrigado, filho. Uma nova oportunidade surgiu diante de ti. Quando nós aceitamos a Jesus, entramos em aliança com Deus através de Jesus, você vai ver que algo aconteceu diferente na tua vida. Você continua com o mesmo tipo de cabelo, você continua trabalhando no mesmo lugar ou desempregado, você continua na mesma família, você continua morando no mesmo lugar, mas algo aconteceu com você e você percebe isso. A primeira coisa que surge é a paz. A partir desta aliança você terá paz com Deus. Sua alma conhecerá o sossego. Meu Deus do céu. Aleluia. É o sossego de Deus. Você agora passa a ter acesso à compreensão das coisas de Deus. A palavra passa a ser entendida e compreendida. Que coisa tremenda. Deus tira o tampão e abre para você o mundo espiritual.
e te dá o entendimento e a compreensão da sua palavra, o que ele quer falar com o homem. O homem espiritual, ele consegue compreender a voz de Deus. Mas por que tudo isso acontece na vida daquele que se aliançou com Deus, ou que se aliancia com Deus? É simples. O Espírito de Deus passa a fazer morada em seu corpo. Aleluia. Que coisa tremenda isso. O próprio Deus vem e habita no teu corpo. O corpo passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Isto aponta para uma comunhão eterna com Deus. Aonde você estiver, Deus estará. Oh, aleluia! Deus escolheu morar na vida do homem restaurado. Isso é entendimento, é compreensão do que aconteceu com a nossa vida quando aceitamos a Jesus. Uma informação poderosa para nós. Deus não abandona a sua aliança. Que coisa tremenda isso. Isso quer dizer o quê? Que Deus continua fiel. Deus continua sendo o Deus verdadeiro. O Deus fiel, o Deus confiável, imutável. Para a vida daquele que entrou em aliança com Ele. Você pode falar ao teu irmão, Deus escolheu você para fazer morada. Fala para ele, 24 horas, habitando onde você habita. Fala para ele, o teu endereço passa a ser o endereço de Deus. Aleluia! Eu vou lá para, pego o avião, vou para Gramado. Deus está em Gramado. Aleluia! Eu vou agora para Campos do Jordão. Está em Campos do Jordão. Agora eu vou para a Barra da Tijuca, dar um mergulho. Deus mergulha contigo. Aleluia! Por isso que quando nós lemos a palavra, começamos a entender como Daniel saiu daquela cova, como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquela fornalha, porque Deus entrou com eles. Porque Deus entrou com eles. Meu irmão, nessa peleja que você está vivendo, Deus está contigo. Aleluia! Ei, Deus está conosco nessa peleja. Não importa o inferno que está a tua vida nesse momento, Deus está contigo. Aleluia! Porque Ele não te abandona e não te desampara. Muitos estão procurando Deus, mas o cristão sabe que Deus habita na sua vida. Você pode dizer, Deus habita na minha vida. Aleluia! Que segurança! Tem um hino que diz, que segurança sou de Jesus. E vai por aí afora. Eu não vou cantar ele todo não. Eu não tenho voz para isso, mas olha, é segurança. Você pode dizer assim, eu encontrei a âncora. Minha vida está ancorada no bom porto. Aleluia! Aleluia! Deus vai falar muito conosco nesta noite, igreja. Eu creio. Você tem certeza que Deus habita no teu corpo? Então Ele diz para você que Ele comprou você para glorificá-lo. Aleluia! Em Jeremias 31, Jeremias capítulo 31, Jeremias é um profeta do Antigo Testamento que viveu numa época muito difícil, quando o povo de Deus estava rebelde demais. Se você tem vivido no meio de um povo muito rebelde, Jeremias viveu esse tempo. Tem pessoas que falam que Jeremias pregou durante muitos anos, não ganhou uma alma para Jesus, não ganhou uma alma para Deus. Ninguém se arrependia. Pregava para o rei, pregava para aqueles assessores do rei, para aqueles sábios do rei. Ninguém, todo mundo de coração duro. Muitas vezes nós estamos pregando a palavra e ninguém quer dar atenção à palavra que pregamos. Imagina Jeremias. Esse era o ministério de Jeremias. Mas Jeremias diz assim no versículo 31 do capítulo 31. 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Olha, quem anulou foi o povo, hein? Não foi Deus. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, meu Deus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, oh aleluia, diz, imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Nós estamos nessa aliança. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. As leis deles estão escritas na nossa mente. E como diz aqui, ó, ele diz aqui, ó, no versículo, no seu coração lhes escreverei. Meu irmão, a Bíblia diz, guarde no teu coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Aleluia. Deus é Deus de aliança. Falar de aliança é falar da Bíblia. E a Bíblia é um livro de alianças. Alianças entre o homem e homens. Aliança entre Deus e os homens. O nosso Deus é o Deus de alianças. O nosso Deus é o Deus de promessas, como a Vitorinha cantou nesta noite. No dicionário do Aurélio, aliança quer dizer ato ou efeito de aliar-se. Então, quando você faz uma aliança, você está dizendo para a pessoa que está do seu lado, ó, eu estou contigo porque der e vier. Porque der e vier. Aliança. Aliança entre Deus e você é como um símbolo de um anel. Quando uma pessoa fica noiva, casa, ele coloca um anel. Aquele anel simboliza uma aliança, que ele não tem início nem fim. Olha. Aliança aponta para aliado. Quem são os aliados dos Estados Unidos? Quem são os aliados da Rússia? Quem são pessoas que estão aliançadas. Aponta para a amizade. Aponta para vínculo. Estar junto. Unido para sempre. Nas Escrituras, a aliança é um contrato, um pacto, um ajuste que solenemente se realizava entre duas ou mais pessoas. As Escrituras descrevem várias alianças. Eu quero ler algumas alianças dessas. Vamos lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 27, fala de uma aliança entre Abraão e Abimeleque. 21, 27. Louvado seja Deus. Diz assim: tomou Abraão ovelhas e bois, e Deus Abimeleque fizeram ambas uma aliança. Como eu disse, aliança, o que é? Aliançar-se. Eles se tornaram o quê? Unidos. Unidos. Tá, amados? Segundo, aliança entre Labão e Jacó. Gênesis 31. Vamos caminhar um pouquinho mais na frente. Algumas alianças que Deus separou para nós nesta noite. Versículo 44. Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Aliança entre Labão e Jacó. Outra aliança entre Israel e Gibeão. É a terceira que Deus nos mostra nessa noite. Josué. Josué, capítulo de número 9. Versículo de número 6. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Viu? Aliança. Se alianciem conosco. Sejam nossos parceiros, sejam nossos amigos, companheiros. Aliança entre Davi e Jonatas.
Lá em 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 3. Diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. O que Jesus fez por nós? Ele nos amou de tal maneira que se entregou. Se entregou. Uma aliança eterna. A quinta aliança entre o rei de Israel, Acabe, e o rei da Síria, Ben-Hadad. 1 Reis, mais na frente um pouco, capítulo 20. Nós estamos caminhando aí para você poder ver as alianças que Deus fala na sua palavra. Aliança entre homens, tá, irmãos? 34, entre nações também, né? Gibeão e Josué. Você vê que os gibeonitas se tornaram um povo que foi protegido por Israel. Diz assim o versículo 34: Ben-Hadad disse-me: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Volta aos teus vazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Olha, as alianças realizadas seguindo vários ritos religiosos. A vítima do sacrifício era morta e dividida em duas partes. Então, quando se fazia uma aliança, sacrificavam um animal e partiam eles em duas partes, entre as quais as pessoas interessadas nessa aliança, interessante isso, eles faziam um pedido nessa ocasião, que a maldição de semelhante espedaçamento, olha, despedaçamento, quer dizer, aquele animal foi despedaçado, para aquele que quebrasse as condições da aliança. Então a aliança tinha um juramento. Então, se acontecesse qualquer coisa no meio da aliança, que a pessoa que rompesse a aliança fosse despedaçado como aquele animal foi. Ali se encontra a oportunidade de sermos abençoados ou amaldiçoados. Então, qualquer aliança corre o risco de sermos abençoados ou amaldiçoados. Por isso Deus faz questão de avisar ao seu povo que determinadas alianças não são abençoadas. Amém, queridos? Para você poder entender o que é uma aliança, nós estamos indo lá na raiz da aliança, tá, irmãos? O mundo espiritual é testemunha desta aliança. Josué fez uma aliança com Gibeão, aliança contrária à vontade de Deus. Deus tinha dito o que para Josué quando entrou na terra prometida? Que ele invadisse e destruísse tudo. E ele, sem consultar a Deus, fez uma aliança com Gibeão. Mas era uma aliança. E Josué sabia disso. O povo de Deus tem que entender profundamente a respeito da aliança. Josué era um homem que entendia de aliança. Quando ele firmou a aliança com Gibeão, ele teve que honrar a aliança, porque senão ele seria amaldiçoado. Então, em qualquer aliança, nós temos que ser o quê? Fiéis. O mundo espiritual foi testemunha daquela aliança. E muitos anos depois, vamos à história, lá em 2 Samuel, tem uma história muito, muito linda, que fala sobre esta aliança aí de Josué. Deu um problema lá na frente. Você pode falar para o teu irmão aí, ó, alianças erradas. Dão problema lá na frente. Aí, capítulo 21 de 2 Samuel, versículos de 1 em diante. Houve em dias de Davi, olha, lá no dias de Davi. O negócio foi lá com Josué, mas já estamos lá nos reis. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Por que 3 anos de fome? Meu irmão, às vezes a gente está vivendo um drama tremendo na nossa vida.
e temos que rever as nossas alianças. Olha, 3 anos, Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Havia uma aliança de proteger os gibeonitas. Havia uma aliança de proteção para aquele povo. E o rei de Israel mandou matar o povo. E aquilo desagradou a Deus. E Deus fechou o céu nos dias de Davi. Olha aí, ó. E ele continua aqui dizendo, olha só. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Olha. Porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Muitas vezes nós temos essa desculpa do zelo. E normalmente maltratamos. E você vai ver no caminhar da mensagem como Deus quer que cuidemos das alianças que fazemos. E ele diz assim, perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Olha, quem ia abençoar era outra parte da aliança. Que coisa tremenda. E ele vem aqui. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Versículo 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Meu Deus do céu, houve um problema muito sério. Houve uma ruptura de uma aliança que foi feita lá atrás. Lá atrás, um povo. E agora veio a maldição sobre Israel. Às vezes nós fazemos bobagem, quem vai sofrer quem são? A nossa herança. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que Deus abençoa a nossa herança também, até 1000 gerações, daqueles que fazem a minha vontade. Então nós precisamos entender que Deus, o céu se fechou por 3 anos, houve fome, escassez, tudo porque uma aliança não foi cumprida. Lembre-se, igreja, o casamento é uma aliança. Vamos entrar na família, né? Pois é, uma noite de família. O casamento é uma aliança. Muitas pessoas, para se livrarem da aliança, dizem: o meu cônjuge não era de Deus, né? O meu cônjuge não era de Deus. Eu pergunto: a aliança de Josué com os gibeonitas era de Deus? Hein? A aliança de Josué com os gibeonitas era de Deus? Não fazia parte do plano de Deus, mas Deus foi testemunha. As escrituras indicam que o casamento é uma aliança. Existe a aliança que Deus é o centro, e a aliança que Deus é somente testemunha. Existe casamento que Deus é o centro, e casamento que Deus somente é testemunha. Deus tem poder para transformar 2 em 1. Este é o plano de Deus para o casamento. Aliás, só Deus pode fazer isto. Só Deus pode transformar 2 em 1. Só Deus pode transformar você e sua esposa em um anel. Quando Deus fala que aquilo que Ele ajuntou não separe o homem, Deus está dizendo que ajuntar é transformar 2
em um. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 6. Louvado seja o nome de Jesus. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não? Se Deus é o centro, o homem não consegue separar. Não pode. Sem Deus no casamento, o casamento é apenas uma aliança entre duas pessoas. O casal é casado, mas Deus não vive em nenhum dos parceiros. Nenhum dos dois parceiros Deus vive. Você se lembra da aliança com Jesus? O que Deus veio fazer? Morada em nós. Você falou que agora Deus habita em você. Mas quando o marido e a esposa não são de Deus, não são do Senhor, o que acontece? Nós não temos Deus na união. Deus é apenas uma testemunha e não um agente ativo no casamento. Deus quer que o homem e a mulher honrem as alianças que não tenham sido de sua escolha também. O que quer dizer isso? Houve uma aliança onde Deus foi testemunha. Deus quer que tanto a mulher como o homem honrem essa aliança. Eu vivi num lar que meu pai não era crente, minha mãe não era crente, mas os dois honraram a aliança até morrerem. Até morrerem. E Deus abençoou, porque Deus abençoa quando você honra uma aliança. Aleluia. Você se lembra de Josué com os gibeonitas? Deus havia dado a ordem para destruir todos os moradores daquela terra. Mas os gibeonitas temeram os filhos de Israel e se fingiram que era um povo que vinha de uma terra muito distante. Os filhos de Israel não consultaram a Deus e fizeram aliança com ele. Meu irmão e minha irmã, por causa desta aliança, o povo de Israel precisou até guerrear para proteger os parceiros da aliança. Lembre-se de que uma aliança envolve compromissos. Eu quero falar um pouquinho dos compromissos de uma aliança. Hoje vemos muitas pessoas dizendo: meu casamento está destruído, o meu cônjuge não é de Deus, por causa disto está abandonando a aliança. Eu quero falar uma palavra pesada. Lembre-se as maldições referentes à infidelidade e à aliança. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Israel sofreu fome 3 anos consecutivos. Hoje é um culto de família e com um momento missionário envolvido na palavra. Nós vamos aproveitar e falar da aliança do casamento. Promessas. Quando você vai a um casamento, quando eu ia muito a casamento que não era de crente, faz-se promessas um ao outro no dia do casamento: honrar, amar, honrar, cuidar e etc. Termos desta aliança, concordamos com certas condições no dia do casamento, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Como parceiros de aliança, passamos a compartilhar tudo o que anteriormente mantínhamos separados. Passamos a compartilhar os nossos corpos. Tanto o homem como a mulher não é mais dono do seu corpo. A Bíblia diz que agora aquele que fez uma aliança com ele é dono do seu corpo. O dono do meu corpo é minha mulher, e o corpo da minha mulher eu passo a ser dono. Então acaba-se. Nós podemos andar como viemos ao mundo sem problema, sem vergonha. Desculpa usar o termo sem vergonha, mas é sem vergonha, não é? Não é o sem vergonha safado.
É o sem vergonha, sem vergonha. Né? Então nós precisamos entender. Passamos a compartilhar os nossos corpos, passamos a compartilhar os nossos bens. Toda a nossa riqueza e todas as nossas dívidas, todas as nossas forças são compartilhadas para a nossa mútua proteção. Uma das partes fica dodói, como é que fica? A outra cuida. Amados, em certas alianças existe a pessoa do enteado. E devem fazer parte do nosso compartilhar. Eles pertencem ao padrasto e à madrasta, tanto quanto ao pai e à mãe natural. Não é fácil, mas a aliança envolve tudo. Você pode dizer aliança envolve tudo. Eu costumo dizer o seguinte, aquele cunhado mala faz parte do pacote da aliança. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então nós precisamos entender, quando você casa com uma moça, eu, por exemplo, homem, né? Casa com uma moça, ela tem pai, tem mãe, ou tem uma madrasta, ou tem um padrasto, né? Ela tem, né, irmãos, tem sobrinhos, e começa o pacote a crescer, a mala fica grande. E muitas vezes carregar a mala da aliança é uma prova de esforço. É uma prova de esforço. Né? Às vezes você está doido para ficar naquele final de semana sozinho com a mulher em casa e chega a mala. Meu Deus! Não é assim? Eu amo receber meus filhos, minha nora, meus netos, e quando eles não vão, sinto falta. Mas e o momento que você diz, hoje eu vou ficar em casa sozinho, e chega a rosa. Estou brincando. Eu falo me dá ali. Ai, meu Deus. Ai, eu estou só brincando, mas eu estou falando aqui em geral. Não estou falando em geral. Não é verdade? Nós precisamos. A falta de entendimento deste princípio pode provocar conflito e rebelião na família. O conflito dá às crianças, os enteados e filhos, né, poder para separar os pais. Porque é o que é a partidos, filho. A partidos. Eu estou com a mamãe, eu estou com o papai. E aí o negócio fica dividido. E casa dividida não existe. É o que diz a palavra. Então o papel do marido, da aliança do marido e da mulher, é trazer o que? O sossego à família, a paz à família, a harmonia à família, a alegria à família. Isso tudo é função daqueles que fizeram a aliança. E a falta de entendimento disso pode provocar conflito e rebelião na família. Jesus se submeteu tanto a Maria, sua mãe, como a José, seu padrasto. Interessante. Ele podia dizer, eu sou filho de Deus, tu não manda em mim. Como tem garoto que fala assim, não tem criança rebelde. Eu recebi uma historinha hoje, até vi, de uma pessoa que estava dentro de uma loja de brinquedo, e a mãe estava comprando brinquedo para ele. Ele disse, eu quero 3 brinquedos. Olha só. Garoto, 6 anos. 3 brinquedos. A mãe falou, só tem dinheiro para comprar 2. Eu quero 3. Só não viu que eu quero 3. E a mãe falou, só tem dinheiro para comprar 2. E ele saiu. Ela comprou 2 presentes. Ralhou com ele, brincou com ele. Comprou 2 brinquedos, ele saiu dizendo uma palavra pesada para a mãe. Porque levou 2 brinquedos. O rapaz estava transmitindo, estava postando, e disse assim, se fosse meu filho, não levava nada, ainda levava um couro. Vai levar 3 couros agora. Tu quer 3? Tu quer 3 ou quer 2?
Aí na mesma hora, tira o cinto, quer 3 ou quer 2? Quer 2. Pá, pá, e leva agora. Sem nada. Vai levar 2 lãs no lombo. Para aprender que a vida não é assim que se... Mas não, dá uns brinquedos ainda. Dão 2 brinquedos, ainda sai reclamando, murmurando. Ensina uma geração a murmurar. Mas se tu tirar o cinto numa loja dessa, meu irmão, vem até polícia. É melhor dar um beliscão por cima da roupa. Se ele reclamar disso, foi um marimbondo. Tem um que dá um coice que não é mole, se ele for com um beijo desse tamanho. Quem já viu aquele filme do marimbondo? Ninguém viu? Só eu, Paulinho, não viu? Procure lá, o marimbondo que mordeu o lado superior do cara. O cara está de chapéu, ele é crente. Pelo amor de Deus, não, vocês não podem rir da minha cara. Quando ele tira, meu beijo dele parece um pato dono. Jesus de Nazaré. Mas eu quero dizer para você que Jesus era um enteado. Não era filho de José. Não era filho de José. E ele respeitava o seu padrasto. As crianças devem honrar e obedecer seus padrastos e madrastas, da mesma forma que honram o pai e a mãe verdadeiros. Nós estamos falando de casamento, e a aliança significa morte, a vida independente. Meu irmão, casamento, Vinícius da noivinha aí, ó, casamento é morte à vida independente. Michele, morte à vida independente na hora que casar. Agora não, aproveite esses dias aí ainda. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Porque ainda está noiva, não tem problema, né? Mas na hora que casou, ele passa a ser dono. E você passa a ser dona dele. Onde é que tu vai? Não me interessa. Interessa sim. Então, com o passar dos anos, meu irmão, o domínio fica maior, né? O domínio fica maior. No início ainda fica assim para tomar as decisões, mas com o passar dos anos, o domínio fica total. Vai onde? Está onde? 5 minutos. Está onde? Eu acabei de falar contigo que eu estou aqui, não deu nem tempo que eu saí. Quer saber onde eu estou? Tá bom. Fui arrebatado. E aí, como é que vai ser? Aleluia. Não deve mais existir o eu. O eu deve ser substituído por nós. Cada parceiro tem o direito de exigir que o outro cumpra a aliança ou as promessas da aliança. Lá em João 14, fala uma coisa muito interessante. João 14. Oh, Jesus. Versículo 13. E tudo quanto pedistes em meu nome, isso farei. A aliança que faz isso. Pode pedir a quem fez uma aliança contigo, ele vai fazer. Olha lá. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em nome de Jesus, em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o amor deve permear a aliança. Guardar aquilo que foi votado naquele dia. A aliança do casamento é selada com um juramento. Votar é fazer votos, é juramento. É um assunto muito sério esse assunto sobre votos. Em Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5, diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir com a nossa palavra. Meu irmão, minha irmã, o jogo é pesado, porque Deus diz que o que sai da nossa boca tem que ser honrado. E nós precisamos valorizar a aliança que fizemos com a nossa companheira, ou o nosso companheiro. O casamento em Cristo como uma dupla aliança. Deus instituiu o casamento no Jardim do Éden como a primeira aliança entre duas pessoas. Então, além de ser uma aliança entre o homem e a mulher, também tem Deus no meio.
Então, além de ser uma aliança humana, é também uma aliança divina. Amém, queridos? Amém. Gênesis capítulo 2, 24. O livro de Gênesis agora é o livro que o casal de passeio gosta. 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus faz um milagre. Deus faz algo. Deus teve, em primeiro lugar, Deus teve a intenção de fazer parte do casamento desde o princípio. Então lá no jardim do Éden, lá no paraíso, Deus uniu o homem e a mulher. O primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva. A aliança inicial de Deus com o homem estava ligada ao casamento original do homem com a mulher. Então hoje está uma zorra aí tremenda, né? Que pode unir tudo. Olha, acredite se quiser, tem gente casando com holograma. Uma bonequinha desse tamanho, japonês, e desse tamanho, é pedofilia. Criança, né? Japonês casando com boneca pequenininha, bota do lado da cama. Não deve dar problema nenhum, né? Então, está lá na cama, lá, casou com ela. Acredite se quiser. Nós estamos vivendo os dias do homem casando com animal. Meu marido é um gato. É mesmo, um gato. Sobe no telhado, vai no vizinho, vai na vizinha. É irmão, um gato. Tem gente casando homem com homem. Minha mãe me falava sempre: meu filho, homem com homem, dá lobisomem. É sério. Mulher com mulher, dá o quê? Todo mundo sabe, dá jacaré. Então nós precisamos vigiar nessa área. São as coisas que estão acontecendo. Homem com mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, ó: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo de número 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aleluia. Quando Deus faz parte de uma aliança de casamento, ele passa a ser uma aliança entre Deus e os cônjuges, e entre as duas pessoas. Os benefícios da aliança do casamento, igreja, como Deus a planejou, estão disponíveis somente para aqueles que estão em aliança com Deus. Em Jeremias, capítulo 32, vamos lá em Jeremias. Amados, temos que mexer mesmo, não tem jeito. Aliança tem que mexer na vida toda, porque a vida toda é um livro de alianças. Louvado seja Deus. Capítulo 32. 32, versículo de número 38. Ele diz assim, olha: eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. O 39, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que eles me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Versículo 41, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Aleluia. Quem está em aliança com Deus, levante a sua mão assim, Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Em primeiro lugar, Deus fez aliança com várias pessoas, de maneira progressiva no Velho Testamento. Nós vimos lá as alianças humanas, agora vamos ver as alianças de Deus. Foram alianças progressivas. Depois de Abraão, somente os judeus estavam em aliança com Deus.
Quando Deus faz uma aliança não muda, porque Deus é imutável. Então Deus fez uma aliança com Abraão. Então em Abraão, todas as pessoas tinham, da descendência dele, tinham uma aliança com Deus. E as pessoas tinham que se tornar judias para entrarem nessa aliança. Então, qualquer outro povo que quisesse ser proprietário ou receber as bênçãos de Abraão, precisavam se tornar judias. E como é que era a aliança? Que aliança era essa? A aliança era a circuncisão. Aos gentios foi concedido participar da aliança somente após terem sido enxertados. Romanos 11 fala isso, lá em versículo 13. Vamos lá, Romanos, já temos um tempinho aí. Vamos lá, mexe na Bíblia aí, igreja. Romanos 11, versículo 13. Ele diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e se tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, versículo 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Versículo de número 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Olha aí, meu irmão, não deixa quebrar o teu galho aí não, hein? Não te ensoberbeças, mas temo. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Jesus. Hoje a única maneira de entrar em aliança com Deus é através de Jesus. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 23, diz assim: todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, e aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. João 15, vamos lá em João capítulo 15, versículo de número 23. Estamos já caminhando aí, para a parte final da mensagem. Quem me odeia também a meu Pai. Tem pessoas que odeiam Jesus, não gostam de Jesus, não gostam de crente. Sem Jesus, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Deus não concede os benefícios da aliança aos incrédulos. Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2. Você pode dizer Efésios capítulo 2. Versículo 12, vamos lá. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Fiquei 40 anos andando nesse mundo sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, aleluia! Você foi aproximado pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço para que pudéssemos entrar numa aliança com Deus. Ele é o único caminho ao Pai. Como é que Deus se torna parte da aliança no casamento ou de casamento? Deus testemunha o nosso casamento no dia das bodas. Porém, se nenhum dos parceiros é nascido de novo, Deus não tem participação ativa no casamento. O profeta Malaquias deixa claro isso. Malaquias capítulo 2, versículo 14. Malaquias capítulo 2, 14. Diz assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal,
sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha só como Deus fala, né? Deus não tem participação ativa, mas Deus foi testemunha. Quando eu casei em 1974, casei diante das imagens. Um padre fez a cerimônia do casamento. Uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus. Olha só. Um sacerdote pagão. Não tenho nada contra os padres não, mas a hora que eles se converterem, passa a ser meu irmão. Enquanto não se converterem, estão sem Deus. Por quê? Porque ensinam o povo o erro. E a Bíblia diz, ai daquele que fizer tropeçar um pequenino. Então nós precisamos. Em 1974 eu estava ali diante das imagens. Aí me converto, em 88, 14 anos depois. Me converto. Agora eu quero a bênção do meu Deus sobre o meu casamento. Vou providenciar isso, junto à igreja, junto aos meus pastores. Aí fizeram um casamento comunitário. Meu Deus, foram mais de 100. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Aquelas mulheres que talvez não tivessem casado ainda, se vestiram de noiva já com idade. Meu Deus do céu. Foi um festival, foi uma coisa linda aquele casamento. Mais de 100 casais se casaram naquele dia. E eu estava ali no meio, né, recebendo a minha vitória. Aleluia. Amém? Recebendo a minha bênção. Você tem que correr atrás da bênção. A Bíblia diz que nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E é com Ele que estão as bênçãos. O Senhor está aqui com as bênçãos. Se você não vier, você tem direito. Você tem que buscar. Quando você tem que alguma coisa do banco, eu sei que isso está diminuindo cada vez mais. Mas você vai lá na boca do caixa para pegar dinheiro. Se você não for no banco, você não pega o dinheiro. Mesmo que seja um caixa eletrônico, mas você tem que ir no caixa eletrônico. Está escrito Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, está escrito alguma coisa. Você está indo no banco. Você está indo na instituição que representa a vida. Então, você deve buscar a Deus. Segundo, quando pelo menos um dos parceiros recebe a Jesus, Deus se torna parceiro da aliança do casamento. O parceiro incrédulo é santificado pelo relacionamento do cristão com Deus. Meu irmão, se você já é crente e teu marido, tua esposa ainda não é, continue fazendo a diferença na tua casa. Continue fazendo a diferença, para que ele veja Jesus na tua vida. O meu irmão mais velho já partiu para o Senhor. Ele, um dia, a esposa dele aceitou Jesus, era uma católica, mineira católica, daquelas, ela ia para casa, eu pregava para ela voltava no dia seguinte, 4 horas pregando para ela, e até que um dia ela aceitou Jesus. Quando aceitou Jesus, aceitou ela, o filho, a filha, o genro, meu irmão, aceitou todo mundo, só ficou faltando meu irmão mais velho. Passaram-se lá, sei lá, uns 6 meses, ele liga para mim e para o meu irmão Sebastião: Joaquim, quero vocês cebar aqui em casa, hoje à noite. Aí Jesus, como disse o Luiz, salvou. Aí eu chego na casa dele, ele gostava de ficar sem camisa, com um calção aqui, um bigão, ele tinha um barrigão, um bigão fundo. Olhasse ele na porta. Só fiquei assim, o que esse cara vai arrumar com a gente, sei lá? Nós fomos em jejum, o dia inteiro em jejum, meu Deus do céu. Não sabíamos o que era. Quando você não sabe o que vai enfrentar, meu irmão, vai com as armas de Deus. Vai com as armas de Deus. Aí, ele encostou assim na parede, na mesa aqui, a mesa assim. Ele falou assim: quero falar para vocês, meus irmãos, o que vocês fizeram com a minha mulher, porque eu quero o Deus que ela serve. Assim mesmo. Eu quero o Deus que ela serve. Porque ele viu a mudança da esposa. Ele viu a mudança na casa. Ele viu a transformação das atitudes da esposa. Então ele começou a ver Jesus na esposa. E é isso que fala a palavra de Deus.
O parceiro incrédulo é santificado pelo relacionamento com o cristão com Deus. O cristão que tem Deus, ele tem que transmitir a santificação para o parceiro ímpio ainda. Parceiro ímpio quer para comprar cigarro. Por favor, eu não vou alimentar esse vício em você não, tá? Você querendo, você vai lá, compra, fuma, mas eu não me peça isso. Eu não vou lá no botequim pedir cigarro, eu sou um cristão, sou uma cristã. Aí, vai lá comprar uma cerveja para mim. Pelo amor de Deus, vou alimentar o vício em você, meu filho. Eu quero que você se liberte disso. Nós vamos fazer o sexo de uma forma diferente que Deus não permite. Comigo não. Agora eu sou templo do Espírito Santo. Começa a explicar para ele quem você é. Se você continuar a mesma pessoa, meu irmão, você quer o quê? Um ministro? Na época meu era ministro, né? Não sei como é que é hoje. Hoje vai ver. Hoje ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? O nome de cigarro, né? Graças a Deus. Né? Meu irmão, a pessoa julgava, parou de julgar. A pessoa fumava, parou de fumar. A pessoa bebia, parou de beber. A pessoa falava palavrão, parou de falar palavrão. O que mudou essa vida? O que está acontecendo nessa vida? É a presença do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Isso atrai o parceiro. O parceiro vai querer. Vai querer. O parceiro incrédulo recebe os benefícios da aliança através das orações do cônjuge cristão. Você deve orar pelo teu parceiro. Só orar, tá? Tem pessoas que levam óleo ungido, derramam no travesseiro, derramam na cueca, derramam faz na meia. Meu Deus do céu, olha, isso aí é macumbaria. Que a Bíblia não permite isto. A Bíblia diz que o óleo é para sacerdote. Se ele não é ainda sacerdote, o óleo não serve para nada. Só vai servir para problema para você. Que você estará ministrando com óleo sobre uma pessoa que não pode. E a Bíblia diz que você será extirpada do povo de Deus. Meu Deus, olha o peso. Mas quando é na ignorância, Deus não leva em conta. Mas você já foi notificado. Essa igreja é uma igreja que notifica você. O que é certo e o que é errado. O que Deus aceita e o que Deus não aceita. Porque se você for lá no início, lá em Adão e Eva, logo depois vieram os filhos dele, Caim e Abel. Caim fez uma oferta e não foi aceita. E Abel, a oferta agradou a Deus. Então tem coisas que agradam a Deus e tem coisas que não agradam a Deus. Deus não recebe. Deus não recebe. Em Romanos capítulo 3, Jesus, estamos acabando, tá? Falta aí mais ou menos mais meia hora. Louvado seja Deus. Olha lá o que diz no versículo 22, capítulo 3 de Romanos: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia, quando afirma sobre a dúvida da salvação do cônjuge não convertido, não faz com o objetivo de desanimar o cônjuge convertido, mas sim com uma advertência a certas tomadas de decisão. E lá em 1 Coríntios fala sobre isso. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, já estamos acabando mesmo, irmãos. Em nome de Jesus, não é possível ter mais não. Espera aí, deixa eu ver. Estamos acabando. Louvado seja Deus. Aleluia. 7,16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido. Então você tem que fazer as coisas sem esperar nada. Porque você não sabe se ele vai ser salvo ou não. Então você faz o que Deus manda você fazer. Porque ele diz aqui, ó, como sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A próprio Jesus, quando fala disso, ele diz o quê? Vão estar em dois na cama, um leva, um sobe e o outro fica. Então, quando ambos os parceiros são redimidos em Cristo, quer dizer, dois crentes, poderão experimentar a plenitude do relacionamento de uma só carne,
como Deus havia planejado para o casamento. Deus está em aliança com cada parceiro através da nova aliança em Jesus Cristo. O casal firmou um pacto no casamento de acordo com os planos de Deus. Pela redenção, o casal volta a experimentar tudo que Deus planejou quando ele instituiu o casamento. Agora existe o potencial para que os dois provem a unidade que Deus planejou. Passa a existir uma cumplicidade em todas as coisas. Lá em Eclesiastes, é o último versículo de hoje, tá, amados? Você se alegrou ou está querendo mais? Quero mais. Está cansado, né, igreja? Eclesiastes. Calor está muito grande lá fora. Aqui dentro está fresquinho. 4, versículo 9 em diante. É muito conhecido esse texto, tá? Nos casamentos, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levantam o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Deus tem intenções poderosas para o casal. E esse potencial de Deus poderá ser experimentado por eles. E o mais importante de todos os itens da aliança de Deus no casamento, uma vez o casamento estando em Cristo, o amadurecimento através do plano de Deus para o casamento é possível. Amém, igreja? Então, o amadurecimento através do plano de Deus para o casamento é possível. Então, o crente, quando ele se encontra com Deus, ele começa a amadurecer muito na área de aliança. Ele começa a dar um valor tremendo àquele que fez uma aliança com ele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu vou convidar o louvor. Antes da Mariana tirar, eu quero falar algumas coisas aqui, tá? Quero só que você fique em pé, porque você está sentado há muito tempo, e eu estou querendo sentar, porque eu estou em pé há muito tempo. Eu quero explicar algo para você. Quando Deus criou todas as coisas, e também criou o homem, Deus fez uma aliança com ele, mas o homem não cumpriu esta aliança. E aí Deus fez outra aliança com Adão. E que aliança era esta? Que ele providenciaria um redentor para pisar a cabeça daquele que o havia enganado, o que havia enganado o homem. Ele enviaria aquele que mudaria a sorte do ser humano. E nesta aliança o sinal foi o sacrifício de um animal para vestir tanto Adão como a Eva. E Deus sempre é fiel em suas alianças. Aleluia. E Deus reiniciou a raça humana com Noé. Com Noé, Deus fez uma aliança. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra através do dilúvio. E nesta aliança o sinal era o arco-íris. Deus escolhe agora Abraão. E através de Abraão escolhe as pessoas através das quais o Redentor nasceria. E nesta aliança o sinal era a circuncisão. Com Moisés, Deus estabeleceu uma aliança através da lei, para aquele povo andar, cada um nela. Toda aquela geração morreu no deserto por causa da desobediência às leis estabelecidas por Deus. E Deus estabeleceu uma nova aliança com a geração seguinte, aquela que ficou no deserto, renovando as condições da lei. Deus estava honrando a palavra empenhada no jardim do Éden, a Adão e a Eva. Deus faz mais uma aliança com o rei Davi. Jesus precisava vir ao mundo e ser descendente de rei. Hoje louvamos, Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Aleluia. Toma o teu lugar aqui. Glória a Deus. Vem
que ele veio, ele tinha que vir com a descendência de reis. Aí Deus faz uma aliança com Davi. Jesus precisava vir ao mundo e ser descendente de um rei. O Messias teria de ser de uma família de Davi. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Messias, o Redentor fiel, o Cordeiro de Deus, estabeleceu a eterna aliança prometida por Deus ao homem. Não fique esperando mais uma aliança de Deus, não haverá. Deus já fez a eterna. Aleluia. Não existe outra aliança, não espere. O Messias do mundo, o Anticristo, está falando de uma nova aliança, de um novo processo. Mas há 2000 anos atrás, o Messias de Israel, o ungido de Deus, o Cristo, ele entregou a sua vida para estabelecer uma aliança que foi feita lá no Éden, que pisaria a cabeça da serpente, pisaria a cabeça do enganador. Aleluia! É simples, é simplesmente isto. Você ouviu até agora, você tome agora a posição. Coloque o Salvador, Jesus, no seu coração. Creia que Jesus Cristo é o Messias prometido no Éden. Creia que o próprio Deus foi quem proveu a Jesus Cristo para as nossas vidas. Ele é a provisão de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Coloque Jesus no seu casamento, coloque Jesus no centro da sua vida. Enquanto o louvor ministra esse hino, Rei dos Reis, se você quiser receber Jesus em sua vida, venha até aqui na frente. Eu quero orar por você. E se você está passando por lutas no seu casamento, venha também. Eu também